Olá pessoal, eu sou o Heitor Ramon, né, e o César Cícero. A gente vai explicar um pouquinho aqui sobre Minimum Spanning Tree, também conhecido como MST, ou traduzindo Árvore Geradora Mínima, também conhecido como AGM, né, são todas siglas para a mesma coisa. Antes de a gente explicar, né, o que é, a gente precisa passar por uma pequena introdução sobre grafos. Lembrando, não vai ser uma aula de grafos, o nosso foco aqui é mais MST, que são as geradoras mínimas, mas para que a gente chegue lá, a gente precisa passar por uma breve introdução aqui sobre grafos. Então vamos lá. O que são grafos? Eu trouxe aqui uma definição informal de grafos. Então, um grafo ele é um conjunto finito não vazio de nós ou vértices e também um conjunto finito de arcos ou arestas, tais que cada arco conecta dois nós. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, a gente tem os nós 1, 2, 3, 4 e 5, e aí você vê que a gente tem arestas, ou seja, a aresta A1, ela conecta o vértice 1, 2, a aresta A4 conecta o vértice 2, 3, a aresta A3 está conectando o vértice 2 com ele mesmo, o vértice 5, por exemplo, não tem aresta nenhum. Esse aqui é um exemplo, uma definição informal de o que é grafo. Uma definição agora mais formal é basicamente um grafo ele é uma tripla ordenada, onde a gente vai ter vértices, que é um conjunto não vazio, né? É o Vzão que eu coloquei aí, você pode chamar como for, né? Mas geralmente a gente coloca o V. A gente vai ter o E, que é o nosso conjunto de arestas, e esse G ele é basicamente uma função que vai associar cada arco um par não ordenado XY de nós, chamados de extremidades do arco. Então, a definição é aquela ali, aqui é uma coisa mais formal. Então, a gente tem o nosso, nesse mesmo exemplo que eu acabei de mostrar, quem que é o nosso conjunto de vértices. Veja que aqui no exemplo ficou N, mas tanto faz, né? A mesma coisa de ser N ou V, você está apenas definindo ali. Então, nesse caso, o conjunto de vértices, ou nós, é 1, 2, 3, 4, 5. O conjunto de arestas é o A1, A2, A3, A4, A5 e A6. E aqui a gente tem a nossa função. Então, a nossa função GA1, que vai ligar o nosso vértice 1 para o 2. G de A2 vai ligar também o nosso vértice 1 ao vértice 2. G de A3 liga o vértice 2 com o vértice 2. G de A4 liga o vértice 2 com o vértice 3. Enfim, e assim sucessivamente. Essa é uma definição de o que é grafo. Aqui, agora a gente vai passar por algumas outras definições. Como eu falei, a gente não vai se aprofundar tanto em grafos, que é um mundo gigante, mas eu vou tentar trazer aqui definições que a gente vai precisar para poder entender as MSTs. Então vamos lá. Dois nós são adjacentes se ambos são as extremidades de uma aresta. Traduzindo isso daqui, dois nós são adjacentes se eles vão ter uma aresta entre eles. Basicamente é isso. Ou seja, os vértices 2 e 3 têm uma aresta A4. Então eu digo que 2 e 3 são adjacentes. O vértice 3 e 4 tem a aresta ligando eles a 6. Então 3 e 4 são adjacentes. Tranquilo? Outra definição. Um grafo completo ele é um grafo no qual quaisquer dois nós distintos são adjacentes. Então aqui tem uma definição, né? Que a gente pode chamar ele de Kn. Então, por exemplo, eu tenho esse vértice, o K5, ele basicamente tem cinco vértices, e você pode ver que de qualquer vértice ele é adjacente de qualquer um outro. Então veja só, aqui é o vértice 1. Veja que ele é adjacente do 0, ele é adjacente do 2, ele é adjacente do 3, ele é adjacente do 4. O vértice 0, mesma coisa, adjacente do 1, adjacente do 2, adjacente do 3, adjacente do 4. O vértice 4, mesma coisa. Então, qualquer vértice distinto, eles são adjacentes. Então, isso é um grafo completo. Aqui a gente tem um exemplo com 6 vértices, chamado K6. Mesma coisa, cada vértice é adjacente de outro vértice. Então, isso é um grafo completo. Tranquilo? Vamos adiante. Agora, o que é um subgrafo? Aqui é bem importante. Um subgrafo é basicamente um conjunto de nós e um conjunto de arestas que eles são subconjuntos do nosso conjunto original. Então aqui a gente tem um vértice G, que foi um grafo G, perdão, que foi o que eu já mostrei para vocês. E o que seria um subgrafo desse grafo? Basicamente a gente vai pegar um subconjunto. Então nesse caso aqui eu escolhi apenas o vértice 1
o vértice 3 e o 2, e escolhi apenas as arestas A5 e as arestas A4. Então aqui, chamei de grafo H. O grafo H ele é um subgrafo do grafo G. Por quê? Porque as arestas dele e os vértices dele são subconjuntos dos vértices das arestas do grafo original. Então isso é um subgrafo. Tranquilo? Vamos adiante. Agora o que é caminho? Um caminho do nó de V1 até um nó VK é basicamente uma sequência de V1 até VK, tal que VI e V1 mais I pertencem ao conjunto de arestas para ir de 1 até o K-1. Traduzindo isso daqui, basicamente é o seguinte: o que é um caminho se eu quero ir do vértice 1 até o vértice 4? É basicamente um conjunto de vértices, uma sequência, né? Onde eu vou passando pelos vértices, onde eu saio de A1 até A4. Basicamente isso, um caminho. Né? A imagem aqui eu acho que fica bem mais explicativa. Então eu posso ir de 1 para o 2 passando pelo A1, depois eu vou de 2 para o 3 passando pelo A4, depois eu vou de 3 para 4, passando pelo A6. Isso é um caminho de 1 até 4. Eu poderia ter outro caminho. Eu poderia sair de 1 para o 3, passando pelo A5, e do 3 para o 4, passando pelo A6. Seria um outro caminho do vértice 1 até o vértice 4. Então, um caminho, acho que a imagem aqui fica bem mais explicativa do que a gente ia assim na grande definição formal, certo? Mas vamos mais uma vez para uma próxima definição aqui, que é a definição do ciclo. Então, o ciclo é um caminho, que a gente já acabou de ver, de um nó n qualquer para ele mesmo, tal que nenhum arco apareça mais de uma vez. O que isso quer dizer mais uma vez? Vamos aqui para o exemplo que fica bem mais claro. Então, um ciclo é quando eu saio de um nó, volto para ele mesmo, sem que nenhum arco apareça mais de uma vez. Ou seja, vamos lá, eu estou aqui no nó 6. Passo pela aresta G, chego no nó 3, do 3 vou para o 5 e do 5 eu volto para o 6. Veja, eu comecei no 6 e terminei no 6, então foi um caminho do 6 até o 6, e todas as arestas que apareceram, nenhuma se repetiram. Eu passei nessa, passei nessa e passei nessa. Ou seja, eu não fui aqui e voltei. Não, não é uma ida e volta. Eu fui, fiz um caminho e voltei. Eu fiz uma volta. Eu fiz um ciclo. Então, isso é um ciclo. Então, aqui a gente poderia ter um outro ciclo também, ó, indo de 1 até o 3, depois até o 4 e voltando para o 1. Outro ciclo. Poderia ter um ciclo grandão aqui, do 1 para o 2, para o 5, para o 6, para o 4, terminando no 1. Poderia ter um ciclo aqui dando uma volta maior, vai do 1, vem para o 2, vem para o 3, vem para o 5, vem para o 6, vem para o 4, volta lá. Mesma coisa, ciclo também. E aqui entre parênteses tem um outro detalhe, né, que se um grafo ele não tiver ciclos, então a gente vai dizer que aquele grafo ele é acíclico. Tranquilo? Vamos adiante. Outra definição aqui muito importante vai ser em relação à conectividade, né? O que é conexo? Quando eu digo que um grafo é conexo, eu quero dizer que existe um caminho, existe pelo menos um caminho entre qualquer par de vértices. Se não existir, então o grafo é desconexo. Então, como assim? Veja esse grafo aqui da esquerda. Se eu pegar qualquer par de vértices, eu pego 1 e 7, eu consigo um caminho? Consigo. 1, 2, 3, 7. É um caminho. Se eu pegar o 6 e o 5, eu consigo um caminho? Consigo. 6, 2, 1, 5. É um caminho. Se eu pegar do 5 para o 7, consigo um caminho? Consigo. Posso ir direto. Posso ir por aqui por cima. 5, 1, 2, 3, 7. Enfim, eu consigo um caminho. Se eu pegar do 3 para o 5, eu consigo um caminho? Consigo. Posso ir por aqui. Posso ir por aqui. Enfim, está claro aqui que qualquer par de vértices que a gente escolher, a gente vai conseguir um caminho. Então a gente diz que esse grafo ele é conexo. Agora vamos aqui nesse exemplo aqui. Ele é um grafo conexo? Se eu quiser sair do 1 para o 7, eu consigo? Beleza. Do 5 para o 3, consigo? Beleza. Mas se eu quiser sair do 2 para o 1, eu tenho um caminho que eu consigo sair do 2 para o 1? Não tenho. Do meu 2 eu só consigo para o 6. Então, do 2 eu não consigo para o 1. Não consigo para o 3, não consigo para o 7. Enfim, eu não consigo. Né? A questão é qualquer par de vértices. Então, aqui, se você encontrou um par de vértices que você já não consegue um caminho, então esse grafo ele já é desconexo.
Então, isso aqui não é um grafo conexo, é um grafo desconexo. E aqui na esquerda a gente tem um grafo conexo. Ok? Dadas essas definições, né, então a gente quer chegar lá em MST, que são árvores geradoras mínimas. A gente começou em grafos, agora a gente já viu algumas definições, né? Como eu falei, estou mostrando o essencial para a gente conseguir prosseguir. Agora a gente vai subir um degrau, vamos chegar em árvores. O que são árvores? A árvore nada mais é do que um tipo especial de grafo. Então aqui já está vendo porque eu tive que dar essa introdução de grafo. Para explicar o que é árvore, a árvore nada mais é do que um grafo, só que ele é um tipo especial. Isto é, a árvore nada mais é do que um grafo conexo e acíclico. Então, lembrando que é um grafo conexo, eu consigo, dado qualquer par de vértices, um caminho entre eles, e um grafo acíclico é aquele que a gente não tem um ciclo, né? Obviamente. Então, aqui a gente tem um exemplo que já traz algumas nomenclaturas aqui da árvore. A gente tem a árvore, ela geralmente tem uma raiz. A gente tem grafos que vão ser árvores que não têm raiz, a gente costuma chamar de árvore livres, mas enfim, vamos botar aqui que a grande maioria vai ter a raiz, né? Essa é a raiz da árvore. A gente diz que o R ele é o pai de A e de B, e o A, por exemplo, e o A e B, obviamente, são filhos de R, o C e o D são filhos de A, então o A também são filhos de C e D. Então é como se fosse recursivo, né? Então aqui é uma árvore, aqui é como se fosse uma outra árvore onde o A é a raiz. Mas, enfim, não vamos adentrar muito em árvores, porque também é outro mundo. A gente tem árvores binárias e tudo mais, enfim. A grande questão aqui é você entender o que é árvore, que é um tipo especial de grafo, que basicamente é um grafo conexo e acíclico. For um grafo conexo e um grafo acíclico, é uma árvore, ponto final. Acabou. Essa é a definição de árvore. Aí a gente vai chegar agora em um outro tipo, que são as árvores geradoras, são as spanning trees. Então, as spanning trees, obviamente, vão ser árvores, né? Mas elas vão ser uma árvore também especial. Vai ser um subgrafo que vai ter todos os vértices e ele vai ser uma árvore. Então, como assim? Então, veja só, aqui eu tenho um grafo aqui da esquerda. E aqui eu vou criar um subgrafo, a gente já viu que é subgrafo, e veja que esse subgrafo ele vai ter algo interessante. Ele vai ter todos os vértices do original e ele também vai ser uma árvore, ou seja, ele é conexo e ele é acíclico. Então, a gente diz que isso daqui é uma árvore geradora. Então, uma árvore geradora nada mais é do que um subgrafo, onde vai ter todos os vértices do grafo original e também vai ser uma árvore, ou seja, vai ser conexo e acíclico. Isso é uma árvore geradora. Então, recapitulando aqui, a gente saiu lá de grafos, para a gente entender o que é uma árvore, nada mais é do que um tipo especial de grafo, para a gente chegar agora nas árvores geradoras, que são um tipo especial de árvores, digamos assim, que são as spanning trees. E agora, por fim, finalmente, a gente chega na árvore geradora mínima, que nada mais é do que a gente encontrar uma árvore geradora com peso mínimo. Eu acabei não explicando aqui o conceito de peso, mas só com essa imagem aqui vai dar para explicar, é bem simples. Basicamente, o peso, a gente viu aqui em todos os nossos gráficos passados, a gente só tem uma aresta normal, sem peso. Basicamente, o peso é que estou dizendo como se fosse um custo, né? Então, de A para B é 4, de B para C é 8, de C para D é 7, sabe? Como se fosse um custo de eu ir de C para D. Imagina, tipo, duas cidades, como se fosse a distância em quilômetros, sabe? Ou, tipo, quanto gasolina um carro gasta. Enfim, é um peso, é um custo daquela aresta ali. Então, a árvore geradora mínima nada mais é que a gente tem um problema, que é dado um G, dado um grafo conexo, que ele vai ter peso, para cada aresta, certo? Então, cada aresta vai ter peso, e a gente aqui não vai considerar também arestas com peso negativo, então arestas positivas. A gente vai querer encontrar uma árvore geradora dentro desse grafo que ela tenha peso mínimo. Então, a gente já viu que a árvore geradora é simplesmente o subgrafo, que vai ter todos os vértices de G, é uma árvore. Então, dentro de um grafo, a gente vai conseguir gerar várias árvores geradoras. A árvore geradora mínima, a gente quer pegar e conseguir uma árvore geradora, mas que a soma do peso das suas arestas seja a menor de todas. Então aqui a gente tem o nosso grafo original, e aqui uma árvore geradora mínima para ele. A gente pode ir aqui do B, para o C, todos esses que estão em vermelho é mínimo.
né? Note que, por exemplo, eu poderia, em vez de ter esse A, B, C aqui, eu poderia ir para o AH, porque do B para o C é 8, do A para o H é 8. Então também seria uma outra árvore geradora mínima aqui, que obviamente, né, teria o mesmo custo. Mas, enfim, isso daqui é uma árvore geradora mínima. Então, beleza, né? A gente já entendeu aqui o que é uma árvore geradora mínima, que a gente, para resolver o problema, né? A gente quer encontrar uma árvore geradora em um gráfico conexo com peso, em que o seu custo seja mínimo, ok? Simples. Então, a grande questão é como que eu vou encontrar essa árvore geradora mínima, né? Num grafo assim pequeno, você pode, sei lá, tentar fazer de cabeça, e, enfim, mas imagina um gráfico com milhares, com centenas de vértices. Como que você vai encontrar essa árvore geradora mínima? Essa é a grande questão, né? Então, basicamente, a gente existe dois algoritmos clássicos, né, que são muito famosos para a gente encontrar a árvore geradora mínima, que é o algoritmo de Prim e o de Kruskal. A gente vai falar aqui sobre o algoritmo de Kruskal. Vamos lá explicar o algoritmo de Kruskal. No algoritmo de Kruskal, a gente vai ter um subgrafo, né, que é o que a gente quer encontrar, né, da nossa árvore, e a gente, obviamente, vai iniciar ele com as suas arestas vazias. Então, beleza. A cada interação, a gente vai pegar uma aresta de menor peso que vão, que vão estar em componentes distintas. Então, o que isso quer dizer? Componentes distintas significa que se eu pegar elas, elas não vão formar um ciclo, porque elas estão em componentes distintas. E aí a gente vai adicionar essa aresta no conjunto e a gente vai iterando, iterando até passar por todas as arestas, até a gente conseguir a nossa árvore geradora. Um detalhe aqui que o nosso colega César vai explicar mais à frente é justamente como que a gente vai encontrar essas arestas de menor peso ligando componentes distintos. Mas, enfim, talvez tenha ficado um pouco confuso aqui, mas no exemplo vocês vão ver que é muito simples. O que a gente quer fazer a gente quer pegar as arestas por ordem de peso, então a gente quer pegar em ordem crescente, da menor para maior, e a gente vai adicionando de forma que elas estejam em componentes distintas, isto é, de forma que elas não formem um ciclo. Então vamos lá, a gente tem esse grafo aqui, para ficar claro. Qual que é a menor aresta? De olho aqui a gente percebe que o menor valor da aresta aqui, o menor peso, é o 1, do H para o G. Então eu vou pegar ele, forma um ciclo? Não, tá de boa, só uma aresta ali, então a gente pode usar ele. Então agora a gente vai para o próximo. Qual que é o próximo? São arestas de tamanho de peso 2, né? A gente tem do I para o C e do G para o F. A gente vai pegar aqui do I para o C, estão em componentes distintas, formam um ciclo. Veja, H, G e C. Isso é um ciclo? Não, não forma ciclo nenhum. Então eu posso pegar essa aresta aqui também. A gente vai para a próxima do tamanho 2, G para o F. Mais uma vez, está formando ciclo alguma coisa aqui? As arestas em azul? Não estão, então a gente pode usar essa aresta. Agora a gente vai para o próximo. O próximo valor, o próximo peso agora são as arestas de tamanho 4. Então a gente pega assim, A para o B. Mais uma vez, está formando um ciclo? Não está, então a gente pode usar ela. Agora a gente vem aqui do C para o F. Mais uma vez, a gente se questiona. A gente pode usar? Está formando um ciclo? Não está, então a gente pode usar. Aí, veja o detalhe agora. A gente chegou aqui na de tamanho 4. As próximas agora são de tamanho, essa daqui de tamanho 6. Eu posso usar essa aresta de tamanho 6? Veja, se eu adicionar essa aresta de tamanho 6, eu vou ter um ciclo. Veja que eu poderia ir do G para o F, do F para o C, do C para o I e do I para o G. Formaria um ciclo, né? Então, ou seja, o G e o I eles não estão em componentes distintos, né? É isso que a gente tinha aqui na definição. A gente vai escolher uma aresta de menor peso que liga vértices de componentes distintos. Então a gente não pode usar essa aresta aqui. Então a gente simplesmente descarta e pula para a próxima. Quais são as próximas? São as de tamanho 7. Então eu posso usar essa daqui? A gente vê que não está formando ciclo nenhum, então pode usar ela. Eu posso usar essa daqui? Mesma coisa, veja, se eu adiciono ela, imagina aqui, eu posso ir do H para o G, do G para o F, do F para o C, do C para o I, do I para o H. Formei um ciclo. Então, não, eu não posso usar essa aresta aqui também. Então, próximo. Vamos fazer também o 8. Eu posso usar essa daqui? Posso. Posso usar essa daqui? Mesma coisa, veja, se eu adicionar essa daqui, ó, a gente poderia sair do A para o B, do B para o C,
do C para o F, do F para o G, do G para o H, do H para o A, formaria um ciclo. Então não posso usar ela. Então a gente pula para essa próxima aqui, essa 9. Posso usar ela? Posso usar ela? Podemos, não forma ciclo nenhum. Agora vamos para a de tamanho 10. A gente pode usar essa de tamanho 10? Mais uma vez, se eu adicionar aqui, fica claro que a gente forma um ciclo. Não pode. Tamanho 11, mesma coisa, já fica claro aqui a forma de um ciclo, um triângulozinho. Então, não pode. Por último, essa de tamanho 14. Então, também não pode. Então, veja que a gente percorreu todas as arestas. A gente saiu de menor peso, de 1, vamos até a 14. Veja que não tem nenhuma aresta com peso maior que 14. E veja só, a gente tem todos os vértices nesse nosso subgrafo? A, B, o C, o D, o E, o F, o G, H, o I? Temos todos os vértices do nosso grafo original. E a gente também tem uma árvore. Veja que é um grafo conexo e veja que é um grafo acíclico. Então, isso daqui formou a nossa árvore geradora mínima. Então, esse é o algoritmo de Crusoe. Ele é um algoritmo guloso. Basicamente, a gente vai pegar, aqui seria um pseudocódigo, né? A gente começa com o nosso conjunto de arestas vazio. Aqui está a questão que eu falei, né? Que a gente vai abstrair por enquanto a ordenação. A gente vai ordenar essas arestas em ordem não decrescente, ou seja, em ordem crescente. E aí a gente vai percorrer para cada aresta que está no conjunto de arestas, a gente vai ver o seguinte: se esse U e o V, os dois vértices, estão em componentes distintas, então a gente pode adicionar essa aresta que liga eles no nosso conjunto. Basicamente foi isso que a gente fez. A gente ordena, então aqui a gente começou do 1 até o 4, a gente fez essa ordenação na nossa cabeça. A gente verifica se aquela aresta vai formar um ciclo. Se não for, a gente pode adicionar ela no nosso conjunto e a gente vai prosseguindo até percorrer todas as nossas arestas. Aqui tem um problema, né? Como que a gente verifica eficientemente se U e o V, se esses dois vértices, estão numa mesma componente? Aí é aqui que vai entrar um outro detalhe. A gente vai precisar de uma estrutura de dados que ela vai ter duas operações. Mais uma vez, né, o nosso amigo César também vai aprofundar isso daqui logo mais. Então, por enquanto, vocês vão precisar meio que abstrair. Você só precisa entender que a gente vai ter uma estrutura de dados e ela vai ter duas operações, o union e o find. O que vai ser o union? Vai simplesmente unir dois conjuntos que são disjuntos, que vai conter o x e o y. Então, o union vai receber um x e um y, e ele vai unir esses conjuntos que têm o x e o y. Então, digamos, o conjunto do Sx e o do Sy vão fazer uma união que vai formar um novo conjunto. Essa é o union, vai ser a operação union. E a nossa operação find, ela vai receber um x e ela vai devolver um apontador ou um representante, né, do conjunto que contém aquele x. Certo? Então, tipo, a gente, para cada conjunto, então imagina um conjunto com vários elementos, a gente vai eleger, por exemplo, esse daqui vai ser o representante desse conjunto. Então, se você botar o find x, ele vai ver quem é o representante do conjunto em que o x está incluído. Então, essa vai ser a nossa estrutura de dados. Ela vai ter essas duas operações aqui. E com isso, a gente consegue melhorar a eficiência do nosso algoritmo. Veja só, a gente vai fazer uma. Veja que o algoritmo permanece quase igual, mas a gente vai fazer uma pequena diferença. A gente vai iniciar o nosso conjunto de arestas vazio. Isso daqui basicamente é o seguinte: como a gente acabamos de começar o nosso algoritmo, isso significa o quê? Que cada vértice aqui do nosso grafo, ele está em um próprio conjunto. Então, o A ele está no seu conjunto, onde o representante é ele mesmo. O B é outro conjunto, o C é outro conjunto, o D é outro conjunto. São todos conjuntos disjuntos. Então, é isso que essa linha 2 e 3 está fazendo. Para cada vértice que está no nosso conjunto de vértices do grafo original, eu vou criar um conjunto para ele, ok? É isso que esse mix7 ele está fazendo. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai ordenar as arestas em ordem não decrescente pelo peso, a gente vai percorrer todas as arestas, e agora aqui a gente vai usar o nosso find. A gente vai ver se o nosso find de U, então isso aqui vai retornar quem? O representante do conjunto de U. For diferente do find de V, ou seja, o representante do conjunto de V. Então isso quer dizer o quê? Se U e V estão em conjuntos disjuntos, estão em conjuntos diferentes, então a gente pode usar aquela aresta.
Então, a gente vai adicionar aquela aresta no nosso conjunto de aresta e a gente vai fazer a união. A gente vai colocar o e o V agora dentro do mesmo conjunto. E pronto, esse é o nosso algoritmo de Kruskal, um pseudocódigo aqui, né, para que vocês entendam, né, esse algoritmo. Pode parecer um pouco complicado à primeira vista, mas eu achei que mostrando aqui a execução ficou claro, e o pseudocódigo aqui também fica bem claro. Acho que a maior dificuldade talvez seja esse union find, mas o nosso colega César vai explicar também agora sobre a questão da ordenação aqui das arestas e também explicar mais sobre esse union find, né, sobre a estrutura de dados que vai ter essas duas operações. Boa noite, meu nome é César e vou dar continuidade aqui justamente no algoritmo de Kruskal. Basicamente, quando a gente fala do algoritmo de Kruskal, a gente tem três pontos importantes desse algoritmo que está toda a complexidade do problema, que é a parte de ordenação e a parte justamente de encontrar os componentes conexas de cada um dos vértices. São as partes que tem a parte mais demorada e é o que vai ter a maior complexidade. Então, para tornar o algoritmo eficiente, a gente usa justamente um algoritmo de ordenação bastante eficiente também, que é o merge sort. O princípio do merge sort é que ele vai dividir o problema ao meio, ou seja, quando a gente faz o ordenamento, faz o sort, ele pega justamente a primeira metade, ou seja, do começo até o meio. Então a gente pega aqui o meio aqui do vetor e faz o ordenamento desse meio. Você também faz o ordenamento do meio para o final e depois faz o merge. Como funciona esse merge? Se eu tenho dois vetores aqui, eu pego o início de cada um dos vetores e eu vou adicionando elemento por elemento, sempre o menor dos dois do primeiro elemento de cada um. Então, do 3 para o 27, o menor é 3. Coloco o 3 aqui. Quando colocar o 3, vai ficar 27 e 43. Menor é 27, vai o 27. E assim por diante. Então, o merge faz justamente esse princípio. Você percorre o vetor 1, percorre o vetor 2. Enquanto você estiver dentro desses vetores, se o valor do vetor 1 é menor do que o valor do vetor 2, você adiciona o vetor 1. Se não, você adiciona o elemento do vetor 2 e vai percorrendo cada um deles. A grande vantagem do merge sort é que, modificando apenas esse sinal, a gente passa a ordenação no sentido crescente para o sentido decrescente, só alterando essa operação aqui de menor que para maior que. Isso é muito importante porque muitas vezes a árvore geradora que a gente quer não é a mínima, é a máxima. Então, se por algum motivo a gente quer maximizar por algum motivo a árvore, é justamente o mesmo algoritmo de Kruskal, só mudando justamente esse sinal aqui do algoritmo de ordenação. Vamos para a segunda parte importante, que é justamente essa parte para achar as componentes conexas. Então, essa parte, dependendo da estratégia que você usa, pode ser mais custoso ou menos custoso. Vamos ver a estratégia mais eficaz para fazer o achamento dessas componentes conexas. Então, basicamente, tudo se baseia com o princípio de unir vértices a uma suposta árvore, por exemplo. Então, quando eu tenho dois elementos e quero unir esses dois elementos, o que eu faço é criar uma árvore com esses dois. Sendo que uma árvore, cada vértice vai ter pais, exceto a raiz, que o pai da raiz vai ser ele mesmo. Então, 3 aponta para 1, então o pai de 3 é 1, e o pai de 1 é ele mesmo. Se eu unir o 5 com 6, agora o pai do 6 vai ser 5. E se eu quiser unir o 3 com o 6? Então, eu não posso fazer uma aresta do 6 para o 3, porque, lembrando que uma árvore, cada vértice só pode ter um pai. Então, o que a gente faz é, em vez de unir esses dois, eu vou unir justamente os representantes, ou seja, a raiz de cada uma das árvores. Então, essa árvore aqui, 3, 1, a raiz vai ser 1. Essa árvore, a raiz é 5. Então, eu vou unir 1 com 5. Como eu faço para unir? Basicamente, eu pego a raiz de uma árvore e coloco ela como filho
da raiz da outra árvore. Então agora o 5 é raiz de 1. Uma das coisas importantes desse processo é que a gente precisa garantir que quando a gente faz esse processo de representantes, a árvore esteja balanceada. Como a gente garante isso? Basicamente por dois processos. O primeiro pelo processo de achar a componente conexa. Então lembrando, se eu quiser achar a componente conexa de 4, ou seja, o representante de 4, ele não vai ser o 2. O representante de 4 é 2, mas o representante de 2 é 5, que vai ser 6, que vai ser 1. E 1 vai ser a raiz dessa árvore. Então 1 é o representante de todos esses elementos aqui. Então o que a gente faz é, primeiro para achar o representante de U, basicamente eu vejo quem é o representante direto de U. Então o representante 4 é 2. Se o 2 não for a raiz, como eu sei que ele não é a raiz? Basicamente, se o representante dele for diferente dele mesmo. Então o representante 1 é ele mesmo, o representante 2 é 5. Então, se isso não for satisfeito, o representante de U vai ser a componente conexa, ou qual é a componente do representante. Então, pega o representante do representante até chegar na raiz e retorna a raiz. Quando ele retornar a raiz, ele vai atualizar, então isso aqui atualiza, esse pedaço de código atualiza, o representante de todos os valores aqui da árvore, fazendo com que o representante direto seja a raiz. Então, se eu pedir o representante de 4, quando ele passar por tudo, o representante de todos esses carinhas vão ser 1. E outro ponto importante aqui, para garantir o balanceamento, é justamente o princípio do ranking. Ranking de cada uma das componentes vai ser qual a distância da raiz até o vértice mais distante. Então, todos os rankings começam com 0. Se você adiciona um filho a essa raiz, basicamente o ranking vai ser 1. Se outra árvore for adicionada a essa raiz, então o ranking vai ser somado a 1 do ranking anterior. Então, por exemplo, eu tenho aqui a árvore 1 com ranking 2, por exemplo, e aqui outra árvore com ranking 3. Se eu unisse a árvore de ranking 3 dentro da árvore de ranking 2, ou seja, abaixo da árvore de ranking 2, a união vai fazer um ranking 4. Porém, se ao contrário eu fizesse o ranking 2 colocado acoplado na árvore de ranking 3, basicamente eu não vou mudar o ranking dessa árvore. Então, esse vai ser o princípio para não alterar os rankings. Sempre colocar o menor ranking encaixado dentro da árvore de maior ranking. Então, é isso que a gente faz aqui. Só vou atualizar o ranking se as duas árvores tiverem o mesmo ranking, que daí não vai ter jeito. Eu vou somar 1 no ranking de uma das árvores, que é o que eu faço aqui embaixo. Agora vamos parar dessa parte teórica e vamos para a parte prática. Vamos ver essa questão aqui, que eu acho que é mais fácil ver aqui justamente no Codeforce. Então, o problema da grade de energia. Então, o que a gente tem aqui é justamente que a gente é residente honorário dessa cidade que tem um templo importante e, basicamente, esse templo ele serve N cidades diferentes colocadas ou numeradas de 1 até N. E cada uma das cidades tem um valor de x, y como coordenadas, que seriam as distâncias, seriam as posições que elas ocupam de norte e leste até os shrines, até o templo dessa cidade. E o que a gente precisa fazer é garantir que todas as cidades possuam energia elétrica. E como a gente garante isso? Com duas coisas. A primeira é se a cidade tiver justamente uma estação de energia. Se ela tiver uma estação de energia, ela tem energia. E a segunda maneira é justamente conectar duas cidades, sendo que
pelo menos uma delas tem energia elétrica. Ou seja, se eu coloco uma estação de energia na cidade 1, conecto ela na cidade 2, a cidade 2 agora tem energia. Se eu conecto a cidade 2 na cidade 3, agora a 3 também tem energia. E é basicamente isso que a gente vai fazer. E o que a gente vai querer verificar vai ser o custo para fazer isso. Então, o custo vai ocorrer de duas maneiras diferentes. Se você instalar uma estação de energia elétrica na cidade, o custo vai ser definido por esse valor C. Cada cidade vai ter um custo diferente, vai ter um CI diferente. E se a gente quiser, em vez de colocar energia elétrica, conectar uma cidade que já tem energia a essa cidade que não tem energia? Então, se eu fizer isso, o custo de conexão aqui vai ser proporcional a esses dois valores. Então, cada cidade também vai ter um valor de K. E se eu somar esses dois valores de K, eu vou ter qual o custo que eu vou ter por quilômetro de fio. Ou seja, quanto mais fio, maior o custo. E quanto de fio eu vou precisar, aqui ele já dá a fórmula para a gente. Pelo fato da gente só poder colocar esses fios nas direções cardinais, ou seja, só podem ir norte, sul, leste, oeste, você não pode de fato conectar eles nas diagonais. Então a gente usa justamente aqui uma distância com o cap distance, então distância de táxi, que só pode ir na horizontal e vertical. Então, lembrando, o custo do cabo seria esse valor vezes esse valor aqui. E o que ele faz, ou o que ele precisa para finalizar o problema, é justamente qual seria o custo para ter o menor custo possível. Então, o seu trabalho é justamente reduzir o custo para essa cidade. Então, aqui pega dois pontos importantes que levam diretamente a Kruskal, que é o primeiro, a ideia de você tem que fazer uma conexão com energia elétrica, ou seja, tem uma certa ideia de conexão, conectividade. A segunda é minimização, ou seja, reduzir custos, menor custo. Se eu tiver essas duas coisas, então conexão e minimização ou maximização, isso aponta diretamente para Kruskal, algoritmo de Kruskal, algoritmo de árvore geradora mínima. Agora, um ponto importante, uma coisa que a gente precisa melhorar aqui, ou simplesmente verificar o que a gente pode melhorar nessa situação. Porque quando a gente tem aqui só a ideia de cabos, a gente não teria nenhuma alteração no problema de Kruskal. Se eu quisesse só reduzir o custo dos cabos, seria bem simples esse problema. Porém, se eu só conectar todas as cidades com cabos, eu não garanto que de fato você vai ter energia elétrica. Por quê? Porque pelo menos uma das cidades precisa ter energia elétrica, e a energia elétrica precisa vir de um posto de energia elétrica, de uma estação de energia elétrica. Então, como eu englobo justamente esse princípio de construir energias elétricas na cidade, junto com o algoritmo de Kruskal, a grande sacada desse problema é justamente criar uma cidade nova, que eu vou chamar de cidade 0, já que todas as outras cidades são nomeadas de 1 até n, então chamo de cidade 0, e o custo que vai ser para conectar da cidade 0 até essa cidade I, por exemplo, vai ser o CI. Então, esse vai ser o meu custo para esse cabo. Então, basicamente, a ideia principal é que só tem energia elétrica, só tem um posto de energia aqui na cidade 0, e para fornecer para as outras cidades, você vai ter aqui um cabo conectando diretamente às cidades que você quer. Então, vamos resolver esse problema.
vou dar alguns relances do que a gente vai ter para responder esse problema específico. E os principais pontos que a gente tem aqui vão ser, primeiro, eu crio aqui uma estrutura para armazenar os valores importantes cidades para ficar organizado. E uma coisa importante é justamente aqui os valores de x, y, k e c. Note que os valores aqui de k e de c, eles vão estar justamente entre 0 e 10 elevado a nona. Ou seja, 10 elevado a nona, já estamos falando de valores que precisam ser armazenados em valores long, e para garantir vamos usar long, porque vamos ter justamente multiplicações desses valores de k, por exemplo, com os valores de x, aumentando ainda mais esses valores. Então, por garantia, vamos armazenar os valores de k e os valores de x em long. Outra coisa relevante aqui nesse código, aqui eu já criei as cidades justamente com o valor de n máximo, justamente para não fazer uma alocação de memória dinâmica, já fazer uma alocação de memória estática. O merge sort não teve nenhuma modificação, mesmo o merge sort que a gente viu nos slides. Aqui a questão de union, mesma questão de union, então basicamente a gente vê as representantes de cada componente conexa, mesma coisa. A única diferença que está diferente dos slides é que aqui o union find, ele vai justamente retornar 0 se os dois vetores aqui, os dois u e v, já fazem parte da mesma componente conexa, ou seja, não houve união, e se houve união, retorna 1. Então, isso agiliza aqui no processo de Kruskal. O programa principal, o que a gente tem é, primeiro, ler n, que vai ser o número de cidades. Uma vez que a gente lê o número de cidades, a gente vai ter n valores xy, n pares xy. Então, li aqui os n pares x e y. Aproveitei esse loop aqui também já para atualizar as componentes conexas, representante de cada vértice vai ser ele mesmo, e o ranking de cada vértice começa com 0. Coisa importante desse código, note que eu coloquei i igual a 0 e já comecei o while com i++. Então, esse mais aqui à esquerda garante que eu vou chegar até o valor de n, ou seja, eu vou de 1, então sempre vai ser um número maior que o valor inicial. Então, começo de 1 e vou até n, porque lembrando que as cidades são nomeadas de 1 até n. Depois que eu li os pares, eu leio n valores de novo, que são os valores de c. Então, leio todos os valores de c e eu já crio as arestas. Então, eu coloco as arestas em um vetor, e esse vetor tem o valor de u. O valor de u, como eu falei, vai ser conectado a 0, que vai ser aquela cidade fictícia que eu criei para conectar aos postos de energia. E o valor de i, que é o valor da cidade que eu estou trabalhando. Então, o custo daquela aresta vai ser c. E por último, eu leio os valores de k. E uma coisa interessante é que eu já posso atualizar aqui dentro desse loop os valores justamente das arestas. Então, se eu estou lendo aqui o valor de k da cidade i, eu já li os valores de 1 até i menos 1. Então, é isso que eu faço. Eu crio uma variável j que vai de 1 até i menos 1. Então, quando eu coloco mais à esquerda aqui do j, eu não incluo o valor i, ou seja, eu vou parar em i menos 1. Então, crio aqui a aresta ij, ou melhor ainda, ji, justamente para ficar
padronizado para ter o menor valor que é J e depois seguido do maior valor que é I. E já atualizo aqui o custo. Lembrando que o custo vai ser a distância em distância de táxi vezes justamente o custo por quilômetro, que é a soma dos dois valores de cada cidade. Então tá aqui, atualizei os custos. Depois que eu faço é só rodar o algoritmo de Kruskal. Como eu faço isso? Primeiro faz o sort, depois passa de vértice de aresta por aresta. Então J pega cada um dos valores de aresta, começando em 0 e vai aumentando em cada loop. Então ele pega cada uma das arestas aqui e vê se você consegue unir as duas arestas. Se essas duas arestas forem unidas, ok, adiciona o custo dessa aresta ao custo total. E ainda o problema pedia justamente também para a gente falar quais as cidades têm postos de energia, que na nossa analogia que a gente fez seriam as cidades que estariam conectadas naquela cidade fictícia 0. Então, se a cidade começa com 0, se o valor de U é 0, significa que eu estou implantando o posto de energia naquela cidade. Então é isso que eu faço aqui. Adiciono essa aresta específica justamente em um vetor que pega todas as cidades que foi adicionado, foi colocado energia elétrica. E se a primeira cidade, se o primeiro valor aqui não for 0, significa que eu estou conectando por cabos. Então adicione em outro vetor para falar que ele está conectado com cabos. E depois que termina esse algoritmo, a gente já finalizou o algoritmo de Kruskal. E agora é só imprimir os resultados. Então a primeira coisa que ele pede para a gente imprimir vai ser o custo total, que é esse daqui. Depois vai pedir para imprimir quantas cidades foi implantada energia elétrica. E note que sempre quando eu atualizava aqui a cidade de energia elétrica, eu colocava mais, atualizava em 1. Então no final esse NV vai pegar o número total de cidades conectadas por energia. Aqui eu sei um while menos menos. Isso é só uma estratégia para a gente passar dos valores de NV-1 até o valor de 1, justamente porque ele não pede para ter uma ordem específica, então eu coloquei na ordem de trás para frente. Então coloquei os valores da cidade de trás para frente e como ele termina em 1, eu adicionei aqui o valor 0 da última cidade, já com o N barra para dar um pular linha aqui no final. E depois, por último, ele fala quantos cabos são conectados, que vai ser o NE, mesma estratégia que a gente usou aqui, e falar todos os pares de cidades conectadas que está feito aqui embaixo. Então, espero que tenha sido proveitoso essa aula, espero que vocês tenham compreendido bem e ficamos até a próxima. Tchau, tchau. Agora eu selecionei aqui uma questão do Codeforces, né, sobre Spanning Tree. Tá aqui o link no slide e vamos resolver aqui essa questão. Basicamente a gente tem, dado um grafo, né, que tem peso, ele é conexo e ele é sem direção, a gente quer basicamente encontrar um spanning tree com mínimo width, ou seja, aqui a gente quer encontrar uma MST, uma minimum spanning tree. Então aqui ele dá o exemplo da nossa entrada, a gente vai receber dois inteiros, que são o N e o M, que vão o N vai de 2 até 200 mil e o M vai de 1 até 200 mil, que é o nosso número de vértices e o número de edges, respectivamente. Depois, nas próximas M linhas, a gente vai ter a descrição das nossas arestas. Basicamente, o primeiro número e o segundo número vão ser os nossos vértices, né? E o terceiro número é o nosso peso. Então, por exemplo, aqui a gente teria um grafo onde a gente teria do 1 para o 2 com peso 1, a gente teria do 2 para o 3 com peso 2, do 3 para o 4 com peso 5, do 4 para o 1 com o peso 4. Aqui a gente pode usar
Graph Editor, para ficar mais fácil de exemplificar para vocês, seria no caso a gente tem os versos 1, 2, 3, 4, e essas daqui seriam as nossas arestas. Então, aquela entrada ali, basicamente, é para formar esse grafo aqui, né? Então, do nosso vértice 1 para o 2, daqui para cá a gente tem peso 1, esse 1zinho que está aqui. Do vértice 2 para o 3 a gente tem peso 2. Do vértice 3 para o 4 a gente tem peso 5, esse 5zinho aqui. Do vértice 4 para o 1 a gente tem peso 4. Então, essa entrada aqui formaria esse grafo, por exemplo. E ele quer printar qual que seria o peso mínimo da nossa spanning tree. Então, nesse caso aqui deu 7. Nesse caso, vamos resolver aqui. Então, a gente começaria com a primeira, né? Número 1. Então, a gente selecionaria essa daqui. Depois, a gente iria para o número 2, que seria essa daqui. Então, a gente já teria 1 mais 2, 3. Aí, depois, a gente seria para o número 4, que daria 7. E aí, a gente vê que se a gente adicionar o número 5, formaria um ciclo. Então, a gente não adiciona. E aí, a gente ficaria com essa aresta e essa aresta. Realmente, veja que a gente teria todos os vértices e seria o peso mínimo, né? Então, é isso que essa questão está pedindo. A gente vai resolver aqui. Vamos resolver, já criei aqui. Vamos resolver com Python. Vou colocar smt.py. E vamos lá. Como eu expliquei sobre o Crucible, a gente vai resolver utilizando o Crucible, certo? E como eu falei para vocês, a gente vai precisar utilizar o Union Finder. Eu não vou aqui demorar tanto no Finder. Eu vou copiar uma implementação aqui que eu já tenho, tá? O objetivo aqui não é tanto o Union Finder, né? Nosso objetivo aqui é mais o algoritmo em si. Então a gente vai meio que abstrair aqui o nosso Union Finder. Mas resumindo, a gente vai ter a nossa classe DSU, que vai ser o nosso UnioFind, né? O nosso disjunto set union, que vai usar a compressão de caminho e união por rank. Então a gente vai ter as nossas duas operações, o find e o union, ok? Então vamos lá resolver a questão. A gente vai precisar aqui do nosso n e do m. A gente pode ler assim, né? É o n e o m. Então vamos iniciar o nosso conjunto de edges vazio. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que percorrer, né, todas. Vamos só dar um for aqui em range. DM. O compiler aqui já está ajudando a gente. A gente vai ler agora todas as arestas. Vamos adicionar, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente lê o N e o M. Vamos voltar aqui para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vendo aqui o N e o M. Depois a gente está lendo todas as nossas arestas e adicionando na nossa lista de arestas. Ok? Agora a gente vai usar o edges.sort, que a gente vai ordenar as nossas arestas. A gente vai criar aqui a nossa classe, né, o nosso DSU. Vamos criar aqui o peso da nossa MST. E agora a gente vai simplesmente dar um for. Então a gente vai passar por todas as nossas arestas, que a gente já deu sorte, então já está ordenada. E o que a gente vai fazer? Se a gente puder utilizar a união, então a gente vai adicionar o peso dessa aresta no nosso MST weight. E no final a gente vai dar simplesmente um print MST weight. Ok, né? Vamos recapitular aqui o que a gente fez. A gente utilizou aqui uma implementação do DSU. Então vamos abstrair aqui. Você já sabe que a gente tem o find, a gente tem o union. Depois a gente leu o nosso N e o M. A gente criou uma lista de edges vazias. Aí a gente leu a nossa lista de arestas. Tudo isso aqui é apenas a leitura do problema. Vou colocar aqui. Leitura de entrada. Toda essa parte aqui.
E aqui, basicamente, é o nosso algoritmo, né? Lembra lá do Kruskal? A gente vai ordenar as arestas. O que a gente quer é o peso, né, da nossa MST, então a gente vai criar ele aqui com zero. E a gente vai agora percorrer as nossas arestas, que já foram ordenadas, e a gente vai ver se a gente pode fazer a união. Então, significa que a gente poderia usar aquela aresta. Então, a gente adiciona no peso, no peso da nossa árvore, o peso daquela aresta, e no final a gente simplesmente printa o peso. Então, vamos selecionar aqui, vamos voltar lá, vamos dar aqui um submit, é o nosso programa Spanning Tree. Vamos ver se ele vai passar. Está carregando e foi aceito. Está aqui, accept. Ok? Espero que tenham entendido essa questão, né, de a gente encontrar a árvore geradora mínima utilizando o algoritmo de Kruskal.